Olá pessoal, hoje o nosso Boa Tarde Cidadão vamos conversar aqui na Band Natal, direto do Senado da República, com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que é a reforma da Previdência. Senador, bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Satisfação é nossa participar desse programa diretamente aqui do Senado da República. Prazer tê-lo conosco, senador. E eu gostaria que o senhor pudesse elencar quais seriam, na sua visão, os três principais tópicos da reforma da Previdência que deverão ser prejudiciais aos trabalhadores que têm a esperança ainda de conseguir se aposentar. Nós temos ainda o segundo turno, né? São diversos pontos que me preocupam muito. Um deles, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Pela lei hoje, se você tiver um acidente fora do mundo do trabalho, digamos, um acidente de carro no fim de semana, um AVC, um infarto, ficou inválido, você se aposenta com salário integral. Não importa se tem 5 anos de contribuição, 10 anos, 15 anos ou 20 anos. É um acidente de trabalho, né? Isso, não. Aí é fora do acidente. Fora do acidente de trabalho. Fora do acidente de trabalho. Hoje a lei te garante uma aposentadoria integral. O que diz a nova legislação, se ela for aprovada no dia 22? Dizendo que esse cidadão, que esse ano ainda, porque a lei vai vigorar pelo menos até outubro, que teria direito à aposentadoria integral, só vai se aposentar com 60%. Então calcule, o cidadão ganhava R$2.000, ele, a esposa e 2 filhos. Vivia com R$2.000. Agora, como é a média rebaixada dos últimos anos, de 94 para cá, de toda a vida laboral dele, como eu disse, o exemplo dos anos, e como é só 60% e não mais, e não vai ganhar integralidade, ele vai se aposentar com a metade do salário, praticamente R$1.000. Calcula. Plenitude do seu vigor de vida, ganhava R$2.000. Ficou inválido, sustentar a mulher e 2 filhos com R$1.000. É uma injustiça enorme. Uma outra preocupação grande é as chamadas aposentadorias especiais. Hoje, o mineiro, por exemplo, com 15 anos de subsolo, ele se aposenta com salário integral. Agora, ele vai precisar ter 55 de idade. Então, como é que você faz? 15, começou a trabalhar com 21. 21 mais 15, 36. Para 55, faltam 19. Como é que ele vai se aposentar? Nunca vai se aposentar. Nunca vai se aposentar. Vamos pegar o metalúrgico. Começou a trabalhar com 20. É 25 daí, a especial, né? Contribuiu mais de 25, deu 45. Para 60, que é o caso agora, vinculado, no caso dele é 60 anos, ele vai ficar 15 anos sem saber o que vai fazer. Vou pegar o exemplo do professor, fazer a mesma conta matemática, para não repetir, vai faltar 10 anos, porque ele não vai ter tempo de contribuição com a idade, vai ficar 10 anos sem poder, hipótese alguma, se aposentar. Dei 2 exemplos, mas vamos pegar o cálculo que pega todo mundo, porque hoje você se aposenta com as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Daqui para frente acabou essa história. Você vai ter que fazer o cálculo, a média de toda a sua vida. Digamos que você começou a trabalhar lá atrás com 1 salário mínimo, hoje ganha 5, 6. Vai fazer a média, só vai rebaixar. E aí o prejuízo para aqueles que fossem aposentar, a partir já de novembro desse ano, vai ser na média aí de 10, 20, 30, 40%. Tudo depende de onde que tu partiu os teus primeiros salários. Eu, por exemplo, eu ganhava meio salário mínimo, com carteira assinada, porque era aluno do Senai, né? Mas já contava. Se eu fosse medir isso, para efeito de me aposentar, eu teria um prejuízo de mais de 40%. São algumas questões gravíssimas. Senador, tem uma outra, só que vai na mesma linha, só porque é quase que nem especial. Você que trabalha com adicional de periculosidade, linha de alto risco, vigilante, eletricista, guarda de trânsito, guarda municipal, por exemplo, né? Isso. Hoje se aposenta com 25 anos de contribuição. Não tem que vincular a idade. Agora, e a partir de novembro, acaba a tua aposentadoria por trabalhar em área de alto risco, chamado serviço periculoso. Você vai ter que ter 40 anos de contribuição e não mais 25, e ainda 65 de idade. Não vai se aposentar nunca. Senador, e algo que preocupa em várias partes do Brasil, como é o caso também do Rio Grande do Norte, é a situação do trabalhador rural.
como é que fica, se for aprovada, como está a atual reforma da Previdência? Olha, o trabalhador rural, felizmente, nós conseguimos tirar já na Câmara dos Deputados aquela redação que estava dando para ele, que ia praticamente acabar com o direito dele se aposentar. Nós retiramos. Então, o trabalhador rural, ele não está nesse novo leque. Continua da mesma forma? Muito semelhante, tem uma pequena alteração, mas que prejudica muito pouco. A aposentadoria, por exemplo, no caso da pensão por morte, quando os dois têm benefício, aí poderá ter um problema pequeno, mas vai ter problema. E ainda o que me preocupa é que ali na frente, pela redação que eles estão dando nas próprias leis ordinárias e complementares, eles vão querer que o trabalhador rural também tenha tempo de contribuição. Hoje ele contribui, mas sob o talão de nota, que é a contribuição praticamente familiar. Se lá na frente eles inventarem, como estão ameaçando, de fazer que ele tem que contribuir mensalmente com o carnê, nós sabemos que tudo depende do momento da safra, do leite, do gado, do porco, da galinha, enfim, do que ele produz, para poder ter o que extrair como benefício para ele e para a família, e como é que ele vai pagar, porque em qualquer momento de queda ele não vai ter o que contribuir. Então eu diria que no momento eles estão preservados, em grande parte, não totalmente, mas temos que ficar esperto que no futuro eles podem querer que ele entre na linha da contribuição individual. Senador, nós temos uma situação em relação à questão da inclusão dos estados e municípios brasileiros. Quando a gente fala em reforma da Previdência, para os estados e municípios, ela teria um efeito que ajudaria, de certo modo, a ajustar contas, que inclusive ajudaria a conseguir manter em dia pagamentos de funcionários, as contas públicas. Quando a gente pensa na reforma da Previdência em relação ao governo federal, nós temos, pelo menos o que foi declarado pelo presidente, é que esse dinheiro, e pelo ministro Paulo Guedes, é que esse dinheiro iria para a superávit primário, ou seja, todo o esforço, a economia, tudo que seria sugado nesse aspecto do trabalhador iria, no final das contas, para os bancos, para pagar uma dívida pública que nunca nem foi auditada, como prevê a Constituição brasileira. Então, diante dessa dualidade, ainda é possível se incluir a reforma, na reforma da Previdência, os estados e municípios que teriam um impacto diferenciado para esses entes federados? Olha, primeiro dizer que eles falam de uma economia de R$1 trilhão. Eles vão tirar R$1 trilhão de quem? Dos mais pobres. Quem vai pagar a conta é você. É o senhor, é a senhora da classe média para baixo, né? Por isso que eu digo o seguinte, não seria necessária essa reforma. Por que não aceitaram as recomendações da CPI da Previdência, que eu fui o presidente, e eu disse lá, só de sonegação nesse país, e quem sonega é grande, porque se cobriria aquilo que se tenta dizer que é o roubo da Previdência. Muito mais. Dá para arrecadar 600 bi por ano. O próprio Michel Temer, ainda presidente da República, eu acho que isso que manteve no cargo, perdoou bilhões de dívidas do agronegócio, dos bancos, inclusive junto à Previdência Social. Né? Não, só teve um único banco, ganhou no único momento da reforma ali, que foram 6 meses de trabalho, num daqueles meses, ele ganhou um perdão de 25 bi, um único banco. Mas quando eu digo que 600 bilhões por ano, nós deixamos de arrecadar, isso poderia ser uma verba permanente, que daria quase 10 vezes mais do que aquilo que eles estão programando. Resolveria, inclusive, a vida dos estados e municípios. Estados e municípios e a questão da saúde também. Da saúde ajudaria também a saúde. Porque eles querem economizar 10 bi, veja bem, um trilhão em 10 anos. E perdem 600 bilhões por ano. Perdem 600 bilhões por ano. Como é que você vai entrar numa situação como essa, de achar que vai economizar 1 tri em 10 anos? Para chegar a 1 tri é só multiplicar por 2. Em 5 anos, você arrecada muito mais do que eles querem arrecadar no correspondente a 10 anos. Pois é. Então, isso que tem que fazer executar os grandes devedores. Eu chamei todos os grandes devedores, seriam grandes bancos, eles diziam, devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão do Congresso ou do Executivo. E acabo dando perdão mesmo. E hoje a dívida dos grandes com a União, não só a Previdência, deve estar mais ou menos em 2 trilhões de reais. 2 trilhões. Resolve tudo que eles querem resolver de imediato se eles executassem os grandes devedores. Hoje eu tive ainda, causalmente nesses dias,
uma audiência com os profissionais da Receita Federal. Disseram-me eles que se endurecesse as regras do jogo, com certeza eles poderiam arrecadar no mínimo 300 bi a mais por ano. Já resolveria o problema. Pois é. Senador, e para a gente finalizar, gostaria de destacar mais algum tópico que o senhor considera importante, que as pessoas precisam ficar atentas, que estão incluídas nessa reforma da Previdência, porque isso vai mexer com a vida das pessoas. Claro. Tem gente que, mesmo defendendo, ainda não tem a consciência de que pode ser atingida de maneira negativa com isso que está para ser votado. Eu tenho dito que 90% da população brasileira não sabe o que está acontecendo aqui. Se soubesse o que está acontecendo, estariam já num estado de revolta. Que calculem o seu benefício. Eu diria o seguinte: 80% não terão regra de transição. Então, olha a sua situação. Somente 20% que terão as regras de transição. Significa que todos vão perder, todos. Eu chego a dizer que essa reforma ela prejudica o passado, o presente e o futuro. Por que o passado? Porque tem direitos adquiridos já. Por exemplo, quem trabalhou numa área considerada insalubre, mas depois teve que optar, devido à saúde, para trabalhar numa área que não era insalubre. Agora, pela lei atual, e também o periculoso, ele pode levar 40% a mais. Se tinha 10 anos, vale 14. Ajuda ele na reta final. Agora, tudo isso desaparece. Enfim, trabalho intermitente, um outro exemplo que eu também preocupo. Isso, coisa que veio da reforma trabalhista, inclusive, que prejudica a própria arrecadação da Previdência. Exatamente. Que contribui menos, né, senador? O vínculo da reforma trabalhista da Previdência é nítido e foi proposital. Então, agora, eles inventaram na trabalhista, eu votei contra, inclusive fui relator, que ganhamos nas comissões, mas perdemos no Senado. Fui relator do voto separado. Né? Trabalho intermitente, o que significa? O teu empregador te dará o número de horas que ele quiser por mês. Digamos que ele te dê o correspondente somente a 15 dias. Se você ganha o salário mínimo, você tem que pagar para a Previdência, para não perder o direito, o vínculo à Previdência, o correspondente àqueles 8% sobre o salário mínimo. E o empregador também paga a sua parte. O que vai acontecer agora? Se você só teve 15 dias de trabalho, os outros 15 dias tu vai ter que pagar a tua parte e também os 20% do empregador. Veja bem, o cara já ganha uma mixaria desse tamanho, ainda vai ter que pagar para a Previdência a parte dele do empregador, porque aquele período ele não estava trabalhando. Para não perder o direito, ele vai ter que fazer isso. São algumas das questões. Outra questão que me preocupa muito é que eles abrem as porteiras, abrem as portas para que a gente ali na frente não tenha mais o regime de capitalização, que não tenha mais o regime de repartição. E aplica-se o regime de capitalização. Isso está provocando o suicídio de muita gente no Chile, inclusive. No Chile, a maioria dos aposentados e pensionistas ganham meio salário mínimo. Eu estive lá há pouco tempo e escutei o drama dessas pessoas. Então, como é que o cara vai viver? O casal, digamos que os filhos já foram embora, enfim, casaram, mas o casal, como é que vai viver com meio salário mínimo? Por isso, o suicídio é o país onde tem mais suicídio de idosos hoje, é o suicídio. E tem muitos, que foram técnicos que estiveram aqui no Brasil, conversando conosco, que estão ganhando 8, 9 dólares por mês. 8, 9 dólares por mês. Então, há um desespero. Dos 30 países que usaram a capitalização, 20 já desistiram. Já não aceitam mais e foram para outros rumos, procurando, inclusive, a experiência brasileira para aplicar lá, que é o nosso regime de solidariedade. O nosso regime paga o empregado, paga o empregador, e a sociedade também paga a contribuição sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos. Toda vez que você vende ou compra alguma coisa, você também paga um percentual para a Seguridade. Então, o nosso sistema, por isso que eu digo que ele não é deficitário. Não é deficitário. Continuo de novo a reafirmar. Só pegar os dados do próprio governo, até 2015 foi um superávit anual de em torno de 50 bi. Nos últimos 3 anos, caiu a economia, naturalmente, desemprego em massa, enfim, mas assim mesmo nós tínhamos reserva. É só ver a reserva acumulada que tínhamos. Tem os dados dos professores da Unicamp, que nós provocamos, e vamos ter uma audiência pública aqui, provavelmente a semana que vem, onde virão os especialistas da Unicamp e do governo, onde eles falam que é uma farsa esse cálculo que eles fizeram para dizer que a Previdência está falida. Não está falida. Pois é, muito importante essas informações. Eu quero agradecer a participação do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, do nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo.
Eu que agradeço, um pouco cansado, confesso, porque eu estou acampado praticamente aqui dentro. Nos últimos 2 meses não fui para o meu estado, trabalho de segunda a sábado e no domingo eu descanso. Aí começo de novo, audiências, debates. Qual é a minha missão, que você está ajudando muito agora, é passar para a população o quanto que é cruel essa reforma. Se a população, repito, soubesse o que está acontecendo aqui em Brasília, esse Congresso já tinha sido invadido e essa reforma não tinha acontecido. Olha o que fizeram lá os argentinos. Se mobilizaram, pressionaram, infelizmente a reforma passou lá, o Brasil agora está... A Argentina está quebrada, tanto que o tal de Macri lá já foi derrotado como se fosse o primeiro turno e vai ser derrotado no segundo turno também. O caos, inclusive, está o caos que levou o país. Pois é, e o caos agora também instalado no Equador, né? Com Exatamente. o mesmo tipo de política econômica. Né? Adotada na Argentina, no Equador e adotada aqui no Brasil. É lamentável. Ajoelhados ao Fundo Monetário Internacional. Ao Fundo Monetário, atendendo os interesses, principalmente do setor financeiro, que é quem sempre lucra. Você nunca viu falar que o sistema financeiro, os banqueiros tiveram um prejuízo. O lucro deles no último ano foi de 100 bilhões de reais. Cálculo feito somente pegando os 5 maiores bancos. Perfeito. Muito obrigado, senador, pela sua presença no nosso programa. Desculpe aqui a correria e um pouco de cansaço. Mas sempre vale a pena quando a causa não é pequena. A energia que a gente busca é nas causas que nós defendemos. Perfeito. Abraço. Muito obrigado.